que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, que sejam as nossas primeiras palavras de agradecimento ao nosso Mestre Jesus por nos encontrarmos reunidos em seu nome, ao nosso codificador Allan Kardec por nos legar este patrimônio, a doutrina espírita, que nos ilumina, que nos orienta, que nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades naturais da nossa própria evolução. Ouvimos, através de várias exposições e as leituras do Novo Testamento, uma passagem muito significativa em que Jesus narra, ou os evangelistas narram esta passagem de Jesus, onde 10 leprosos vão em busca do Mestre e diante dele imploram pela cura. E ele recomenda que eles fossem ao templo de Jerusalém, que se mostrassem aos sacerdotes do templo. É sabido que os leprosos tinham um local especial, o Vale dos Imundos. E uma vez que eles viessem, por um milagre, recuperar a saúde, teriam que ter espécie de um salvo-conduto para retornar à comunidade. E quem emitiria esse salvo-conduto seriam os sacerdotes. E eles então demandam a Jerusalém, ao templo, e a caminho ficam curados, e apenas um volta para agradecer diante de Jesus, emocionado. E Jesus volta o seu olhar para ele e pergunta: onde estão os outros? Não eram 9? E ele responde que não sabia. É óbvio, cada um seguiu o seu destino. Então Jesus se volta a ele e diz: você está justificado. Podemos concluir que os outros 9 não ficaram justificados. E qual a diferença da postura dos 9 e deste que retornou? Que sentimento ele demonstrou ao retornar e agradecer a Jesus pela saúde obtida? Todos nós sabemos. Nós conhecemos como sendo o sentimento de gratidão. E a gratidão é uma filha dileta de outro sentimento. Qual é o sentimento que gera a gratidão? O amor. Neste exemplo tácito, nós encontramos a confirmação da expressão de Pedro: só o amor cobre uma multidão de pecados. Todo o desequilíbrio que aquele ser poderia ter, a partir do momento em que eclode esse sentimento divino, o amor, porque Deus é o amor, Deus é amor, então ele entra em ressonância com a potência divina. Ao eclodir esse sentimento, transformando-se em forma de gratidão, Jesus identifica: não existe mais nenhuma desarmonia interior que justificava exatamente a desarmonia física, a doença. Simplesmente revela a ele: você está justificado. Isso nos remonta exatamente à necessidade de, periodicamente, não são homenagens assim, en passant, ao sabor da brisa, por simples prazer de fazer homenagens, mas é o reconhecimento ao legado, demonstrando exatamente a gratidão em função do que essa doutrina já tem feito em nosso próprio benefício. Quem já registrou alguma conquista, por menor que seja, em função de seguir essas diretrizes divinas, não tem como não demonstrar isto em forma de gratidão. No mês de abril, nós nos lembramos, dia 2 de abril, será que nós já esquecemos qual é o nosso dever de gratidão?
Eu ouvi bem baixinho, bem timidamente. A maior antena psíquica que se tem conhecimento na era contemporânea. A ele temos a gratidão de fazer exatamente essa linha divisória, antes dele e depois dele, para o movimento espírita. Antes dele, o movimento não era conhecido ou reconhecido pela sociedade. Antes dele, havia o estigma de que ser espírita tinha vários adjetivos depreciativos, que não é o caso nem de repeti-los. A partir dele, a sociedade passou a reconhecer um paradigma encarnado, e através desse paradigma foi levantando os demais. Aí foram lembrados Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, e vai uma pleiade de espíritos que trabalharam de forma discreta, mas um trabalho profundo no meio da sociedade. Graças a ele, e a partir dele, quando alguém que se identifica na sociedade, aos seus pares, quer no lar, quer no ambiente de trabalho, como espírita, e de uma certa forma ainda um pouco vigilante, meio temperamental, ouvimos assim aquela pergunta: mas você não é espírita? Será que vocês já ouviram essa pergunta? Com mais frequência que se possa imaginar. E por que fazem esta pergunta? Porque tem a referência da calma, da paciência, da fraternidade, o exemplo vivo do que Jesus veio nos ensinar. Então a pessoa às vezes aí quer minimizar ali aquela censura assim: não, eu sou simpatizante. Como se pudesse ser simpatizante apenas da doutrina. Allan Kardec abre um leque em O Livro dos Médiuns, classificando os espíritas em 4 grupos. E ali nós vamos encontrar aquele que é chamado de o experimentador. Gosta dos fenômenos, de ouvir os espíritos falarem, das mensagens, e não vai mais além dali. No segundo grupo ele apresenta, o chama de espírita imperfeito. Tem a cultura, o conhecimento, o embasamento realmente intelectual da doutrina. Mas essa doutrina que está na cabeça não desceu ainda ao coração, à vivência. Ele classifica como espírita imperfeito. No terceiro grupo ele coloca o verdadeiro espírita. É aquele que, tendo conhecimento da doutrina, se esforça por vivenciá-lo. Não está preocupado em transformar o próximo, mas ele quer realmente que o seu exemplo comunique ao próximo a notícia de que essa doutrina veio para a nossa renovação, através do próprio comportamento, com aquele adágio que a gente já conhece: se a palavra convence, o exemplo arrasta. E no quarto grupo ele coloca esses, além de não servir à causa, desserve. Ele chama de os espíritas exaltados. Bem, se nós já temos demonstrações de adeptos de outras filosofias, que quando exaltados se tornam pessoas incômodas, querendo impor a sua crença, imaginemos o espírita também meio empolgado, vamos dizer assim. Começou a descobrir, está maravilhado, então como ele está começando a ter as primeiras leituras, pela cabecinha dele passa que todos têm que ter a mesma leitura que ele está tendo. Então aí passa o exemplo da falta de bom senso, do respeito às outras pessoas. Então isso está em O Livro dos Médiuns, no capítulo do método. Quando nós lemos no Evangelho, estudamos o Evangelho, vamos ver, ali está o conceito do verdadeiro espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas esse é o objetivo, é a meta. Quem já se transformou chegou nesse patamar. A segunda parte do conceito, se nós pudermos expressar assim, consideramos mais importante que a primeira. Por quê? Se a primeira é a conquista, a segunda é o meio pelo qual nós vamos chegar a esta conquista. E pelos esforços que faça por dominar as suas más tendências ou as suas más inclinações. Então, embora estejamos nesta luta de autossuperação, somos espíritas sim. Num dos 4 graus ali que Allan Kardec colocou. E esse esforço de continuar em busca do autoaprimoramento já nos caracteriza sim como espíritas. Não estamos no patamar dos ícones do movimento espírita, mas estamos determinados de um dia, quem sabe,
não é chegar como eles, mas conquistar o direito de cidadela de ser também filhos de Deus. Porque no dizer de Jesus, nem todos são filhos de Deus. Eu espero que não tenha espantado ninguém. Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, enquanto não estivermos motivados a fazer a vontade do Pai, não ingressamos nessa família, na parentela de Jesus. A parentela espiritual. Isto passa pelo livre arbítrio, pelo desejo de ser seguidor dos ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita é um desdobramento dos ensinamentos de Jesus, o Consolador prometido. E assim o Consolador prometido chega na face do nosso planeta, na Cidade de Luz, que à época irradiava o conhecimento para o mundo todo, o berço francês. E ali, este missionário, Hippolyte Léon de Nézat-Rivaio, lança o primeiro volume em 18 de abril de 1857, com o título de O Livro dos Espíritos, e o autor Allan Kardec, totalmente desconhecido da sociedade. O primeiro trabalho de parceria, o mundo espiritual e o homem, o espírito encarnado. E vejamos, este é exatamente o livro de referência, a espinha dorsal da filosofia espírita. Uma síntese. Há uma semana atrás, praticamente, no dia 18, lembramos o lançamento do Livro dos Espíritos. E também o Dia Nacional do Espiritismo. Vejam, no passado nós vemos a história. Os espíritas eram perseguidos. Os centros espíritas, e quem sabe os primeiros vanguardeiros passaram por essa experiência. Lembrando que são 92 anos de fundação. Então, à época do Dr. Bezerra de Menezes, vem este relato. Quantas vezes a polícia batia nas portas das casas espíritas e levava os médiuns, os dirigentes, para a delegacia, para prendê-los. A prática do espiritismo era considerado crime. E nós devemos a Adolfo Bezerra de Menezes a descriminalização da prática do espiritismo, saindo do Código Penal. Então, isso faz parte da história do espiritismo. Conquistamos esse primeiro direito de cidadela. E o segundo foi com Francisco Cândido Xavier, onde a sociedade passa a reconhecer realmente todo o trabalho realizado pela comunidade espírita no silêncio, com discrição, no anonimato, sem alarde, seguindo os ensinamentos de Jesus. Dar com uma mão sem que a outra o saiba. A partir desse holofote da mídia, em função daqueles dois pinga-fogo, é que a sociedade voltou os olhos para a comunidade espírita, para as casas espíritas, e aí tomaram consciência desse trabalho discreto que envolve toda a comunidade, toda a sociedade, de uma forma indiscriminada. Aí nos traz o ônus. Passamos a estar na vitrine. E então nossa conduta e comportamento são acompanhados mais de perto, até por aqueles que se colocariam na condição de opositores. Mas vejamos, não é de uma hora para outra, o trabalho já existia. Apenas foi assim, colocado o holofote em cima daquilo que não havia divulgação. Posteriormente, Allan Kardec lança o segundo livro. Ele lança o Livro dos Médiuns, desenvolvendo a segunda parte do Livro dos Espíritos. Depois lança o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós temos o tripé: filosofia, ciência e religião. A ciência espírita consiste exatamente no desbravamento do mundo espiritual, esse contato com o mundo espiritual, para que possamos saber, entender, ter conhecimento, o que Jesus trouxera a notícia, a boa nova, há 2000 anos. A nossa imortalidade. Bem, nós somos imortais, morre o corpo, para onde nós vamos? Então as crenças tradicionais nos dizem, de alguma forma,
Se nós formos realmente merecedores, iremos para o céu. Se não formos, iremos para o inferno. E enquanto a pessoa ou a alma está indecisa, aí existe o purgatório. Dali ela poderá tanto ascender ao céu como ir para o purgatório, para o inferno. E como fica a doutrina espírita em função das crenças tradicionais que ainda e durante muito tempo vai alimentar a nossa sociedade, a humanidade. Porque cada um se sente bem de acordo com a filosofia que abraça. É o direito, a liberdade que cada um tem. E a doutrina espírita demonstra exatamente esta compreensão, essa necessidade de entendimento do respeito a todas as crenças. Que Allan Kardec estimula o espírita. Respeite aquele que tem uma religião, esteja definido nela. Porque se você tentar atraí-la para a doutrina espírita, pode ser que não seja o momento ainda. Seja prematuro. Você vai destruir a crença da pessoa e ela não terá a possibilidade de entender a doutrina espírita. Se ela está bem lá, continue. Porque nós temos uma gama considerável de pessoas tidas como ateias, descrentes e materialistas. Então é este campo que nós temos que joirar. Porque vai passar pelo raciocínio. A pessoa está em busca do entendimento. Ela não está mais em função da crença dogmática, daquilo que já está tudo estratificado. Ela tem ânsia de liberdade, de entendimento e cuidar do seu próprio progresso. Então ali existe a abertura do raciocínio e a doutrina busca exatamente que nós temos a fé raciocinada. Então dentro deste ângulo, não havia como deixar passar em brancas nuvens aquilo que vinha tangendo a humanidade durante séculos, a expectativa do pós-mortem. Porque Jesus trouxe a certeza de que somos imortais. Mas o que é que nos aguarda? E então, vem a crença dogmática e nos diz, se nós não tivermos desencarnando na graça divina, só aguarda o inferno. E não importa o que nós tenhamos feito. Importa que sejamos realmente recebidos o sacramento, as graças, de conformidade com a crença dogmática. Não são as obras que salvam, é estar em paz com o que é ensinado nas próprias crenças dogmáticas. Então, dentro desse patamar, ficamos a questionar como é que passa pela mente de uma mãe que ama seu filho, e ela repassa em vista d'olhos a dedicação que teve na vida para formar seus filhos, a sua devoção da religião que abraçou, e ela sente-se de uma certa forma tranquila, porque tudo que era exigido por essa crença, ela fielmente cumpriu. As portas do céu estão abertas para ela. Mas observa que seu filho não seguiu seus passos. É outra cabeça, é outro ser. Tem direito a opções, tem livre-arbítrio. E pelo que ela entendeu, este filho que lhe aguarda é o inferno. E quem vai para o inferno jamais sairá de lá. E quem vai para o céu também jamais sairá de lá. Então, imaginemos a dor íntima, a dor moral de tantas almas raciocinando nesta direção. É óbvio que isso não foi Jesus quem disse. Não foi Jesus que esclareceu isto. Ele simplesmente disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E diz mais: a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Ele amarrou aí essa situação em termos do quê? Do que a criatura produza. O mérito vai ser em função da sua produção. A cada um será dado segundo as suas próprias obras. Este é o divisor segundo a visão da doutrina de Jesus. E ele, ao ensinar este princípio, que hoje André Luiz, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, coloca à nossa disposição o livro Ação e Reação, que, estudando as obras básicas da doutrina espírita, entendemos como lei de causa e efeito, que não importa não só no aspecto moral. A lei de causa e efeito é conhecido
no mecanicismo do universo, pelos cientistas, em qualquer área do conhecimento, esta lei funciona. Não existe efeito sem causa anterior que tenha produzido. Funciona na química, funciona na astronomia, funciona na ação moral. E cada criatura é autônoma, tem o direito de pensar, de falar e de agir, mas também tem a responsabilidade de tudo aquilo que fizer. E concluindo essa linha de raciocínio, nos diz Jesus: não saireis daqui enquanto não houverdes pago o último ceitil. Olha, pagar é porque está em débito. Se está em débito, por quê? Porque desrespeitou a lei divina. Causa e efeito. E não sairemos daqui. Mas como que não sairemos daqui? Por mais longa seja a vida, o corpo morre. Saiu. Saiu? O corpo sai. O espírito continua. E esta é a visão abençoada da misericórdia divina. Há uma nova oportunidade de voltarmos ao panorama físico em um novo corpo, em um novo contexto. Esse novo contexto é que vai servir de apoio para continuar o desenvolvimento da nossa potencialidade, saindo do círculo vicioso da outra experiência anterior, que talvez não tenha sido tão feliz. E no dizer de Pedro, voltamos. Só o amor cobre uma multidão de pecados. E qual é o maior símbolo de amor na face da terra? Não estamos nos referindo a Jesus, mas próximos a nós. E vamos estar lembrando isso comercialmente no próximo mês. Amor de mãe. A mãe ama seu filho, independente do espírito que esteja reencarnando. É seu filho. E quantos desatinos são ali realmente harmonizados em função deste amor que quebra todo antagonismo de experiências funestas do passado. Vai abrandando, torna-o receptivo. É a bênção do retorno à vida material, da reencarnação. Não é um castigo, é a bênção divina se manifestando em forma de misericórdia. Então isso nos enseja o lançamento do 4º livro por Allan Kardec. É esse livro que este ano completará em junho 150 anos do seu lançamento. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É óbvio que, para poder trabalhar as colocações, o raciocínio em torno do tema, ele faz uma análise do céu, do inferno, segundo a visão pagã, segundo a visão da crença dogmática, e depois apresenta a posição da doutrina espírita. É óbvio que nós estamos fazendo um convite para que todos que não leram o livro, leiam. E para quem lê, já tenha lido, estude. Para observar exatamente onde é que está ali a diferença da contribuição da doutrina espírita em função da justiça divina. Em síntese, o que é que os espíritos nos dizem? Cada um de nós carrega em si mesmo o seu céu ou o seu inferno. Independente de onde esteja. Ele pode estar encarnado ou estar desencarnado. Por quê? É o estado de consciência desta criatura. O desequilíbrio ou o equilíbrio que ela mantém em função a sua experiência no contraste com as leis divinas. E o purgatório? O purgatório é apresentando para nós esta vida no mundo material. Enquanto encarnado, o espírito está purgando exatamente as suas mazelas, seus desequilíbrios, em face às vicissitudes da vida material. Essas dificuldades, dores, aflições, são bênçãos divinas que estão lapidando-nos como almas imortais. No dizer de Jesus, quem quiser vir após mim, faça o quê? Abandone a sua cruz e siga-me. Foi assim que ele disse? Pegue a sua cruz e siga-me. É óbvio que está falando no sentido alegórico. Não é a cruz no sentido do termo, pegar a cruz de madeira e carregar. Não é nesse sentido. São os nossos problemas, as dores e sofrimentos
E como ele é solidário com toda a alma humana, ele sabe que a dor dói, que a aflição aflige. Ele abre os braços e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos... Ele não disse libertarei. Disse que eu vos aliviarei. O alívio é através do quê? Do refazimento das forças, das energias, mas não é a remoção da cruz que cada um tem que carregar. Mas ele vai mais à frente e diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em primeiro lugar, a verdade vai libertar da ignorância. Liberta da ignorância à medida que você tomar conhecimento da lei de causa e efeito, das leis divinas, dos ensinamentos que ele nos legou. A partir daí, cada um vai conquistar a sua libertação na vivência em harmonia com estas leis. É o livre-arbítrio de cada um. Cada um tem a liberdade de construir o seu destino, construir o seu futuro. Baseado exatamente na expressão: a semeadura livre, a colheita obrigatória. E o poeta do Espiritismo, Leon Denis, no livro Problema do Ser, o Cidador, nos diz: o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. E nós vamos observar na obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, levamos bilhões de anos para desenvolver o pensamento contínuo. Por que bilhões de anos? Onde é que passamos esses bilhões de anos? Dormindo no mineral, sonhando no vegetal, se agitando no animal. Bilhões de anos se passaram, despertando na espécie humana. Vamos encontrar a pergunta 122 do Livro dos Espíritos. Quando é que surge o livre-arbítrio? Pergunta Allan Kardec. No momento em que a alma adquire a consciência da sua própria existência. A partir dali, manifesta-se o livre-arbítrio. Mas para que isso aconteça, está associado o quê? O pensamento contínuo. Pensamento contínuo quer dizer, jamais paramos de pensar. A exemplo neste momento, o único que está falando sou eu. Educadamente está todo mundo atento e silenciosos. Mas vocês pararam de pensar? Continuamos pensando. Continuamente. Vamos dormir. Eu não penso mais. Eu dormi e paro de pensar. Através do cérebro, o corpo físico, ele está ali realmente em repouso. Mas a alma não dorme. Emancipação da alma está embutido esse estudo no Livro dos Espíritos. O corpo adormece, a alma se emancipa. E continua com o pensamento contínuo. Porque é outra necessidade espiritual, diferente da necessidade material. O repouso físico é característica da necessidade do corpo físico. A alma não tem necessidade. Como é que a alma repousa? Mudança de atividades. Muda de atividade, ela se recicla. E, embora tenhamos o nosso descanso físico, nós temos necessidade de, periodicamente, também fazer o quê? Um período de férias, um passeio, mudar do ambiente. Por que precisamos disso? Esse é um descanso espiritual. É um descanso de nós como almas imortais. Porque para o corpo isso é um cansaço. Todo mundo que viaja, quando volta mais cansado do que quando foi. Mas é uma necessidade espiritual, porque volta com mais disposição. Então, eu me reabasteci, falando agora no sentido espiritual. Então, Allan Kardec, ao abordar o céu e o inferno, coloca para nós que cada um carrega em si mesmo o seu céu ou o seu inferno. E o purgatório, então, é o mundo encarnado. Nós estamos purgando as nossas mazelas, no processo de lapidação espiritual. Mas ele depois ainda vai mais à frente. No capítulo 2, ele abre um subtítulo, ele colocou o passamento. Entra em detalhes o fenômeno da morte. Como é que isso se processa? Nós não vamos ampliar, porque senão o nosso companheiro vai caçar a minha palavra aqui, tem um limite de tempo, só vão até meia-noite. Então, está no livro. Allan Kardec já fez esse trabalho para nós. E maravilhosamente, é nesse livro que ele vai corroborar o que ele dissera em O Livro dos Espíritos.
quando abre o item 222 do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade da existência, Allan Kardec, nesse item, faz a sua profissão de fé. Porque até então ele era de ascendência católica. Ele não era católico declarado, mas de família católica. Estudou num colégio de Pestalozzi, de ascendência ali, misturado entre protestantes e católicos. Mas ele era um livre pensador, exatamente estabelecendo a comparação entre o que a pessoa professava e o que ela demonstrava. A tal ponto que, como dizem os seus biógrafos, o Zeus Van Tuyl e o Francisco Thyssen, naquele ensaio bibliográfico editado pela Federação Espírita Brasileira, hoje esgotado, mas relançado com 2 tomos apenas agora. Allan Kardec, o educador e o codificador, em 2 volumes. Então, ele declara, os biógrafos fizeram um levantamento, que com 9 anos ele questiona os seus professores no Instituto de Verdun, na Suíça, o Instituto de Pestalozzi. Os seus professores, sendo católicos e protestantes, ele chega e se dirige a um: o seu Cristo é o mesmo dele? E eles dizem: sim, o mesmo Cristo. E por que é que vocês não se entendem? Uma criança com 9 anos. Então demonstra a parte de que esse espírito não é um espírito qualquer. Com 9 anos, antenado para um assunto desta tamanha profundidade. Mas se alguém desejar saber mais de Allan Kardec, muito simples. Francisco Cândido Xavier e Irmão X nos deram de presente uma mensagem com o título de Kardec e Napoleão. Está no livro Cartas e Crônicas, de Irmão X. Nessa mensagem fala exatamente quem é esse espírito. Eu só vou deixar assim, só o convite para vocês. O livro é Cartas e Crônicas e a mensagem Kardec e Napoleão. Anotem, não deixem de verificar. Porque nós vamos ver Allan Kardec, quem ainda não conhece, passará a vê-lo com uma nova visão. Então, ao fazer essa profissão de fé, ele diz por que se tornou adepto da reencarnação. Ele começa dizendo: não foi só porque disseram os espíritos. Quando ele usa essa expressão, quer dizer também porque veio dos espíritos. Mas não é somente por isso. Aí tem mais 3 aspectos. Porque é eminentemente lógica. Então nos permite exatamente desenvolver o raciocínio. Respondem todas as questões tidas até então como irrespondíveis. Ele dá um exemplo de questões que se prendem ao passado, que se prendem ao presente e que se prendem ao futuro. Reúne ali umas 15 ou 20 perguntas, nesse item 222. E termina: e confirmam os fatos. E aí ficamos dizendo: que fatos? Onde é que estão esses fatos? Quando nós abrimos este livro, a segunda parte, chama-se Exemplos. Em média de 60 comunicações. Aqui estão os fatos. Ele classificou didaticamente as comunicações a partir dos espíritos felizes. Não é acidental. Quem é que não gosta de ouvir a história de espíritos felizes? E o primeiro é Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, que autorizou seus pares a fazer uma autópsia espiritual, entre aspas. Ou seja, o corpo estava sendo velado numa sala, na outra sala estavam evocando o espírito. Com 8 horas de desencarnação, ele estava dando a primeira comunicação. Ele solicitou que fizesse isso ainda encarnado, para dar o testemunho de tudo aquilo que teoricamente havia estudado. E ele então vem fazer isto. E depois, na próxima vez, eu terei mais facilidade, e a segunda comunicação dele realmente é mais fluente. Então, esse espírito feliz, quem abre esse grupo é Sanson. E é óbvio que entender, é agradável essas notícias, porque se ele começasse ao contrário, pelos mais complicados, as pessoas podiam se assustar com o teor da comunicação e se desinteressar da leitura. Mas como vai progressivamente indo aos mais complicados, quando chega lá a gente já está familiarizado com a linguagem dos espíritos. Mas não são só comunicações para nós lermos. Aí existe mentor espiritual. Um deles, São Luís,
que vai extrair exatamente quais são os ensinamentos contidos nessas comunicações. E nós aprendemos muito mais com os espíritos medianos do que com os espíritos superiores. Por quê? Porque estão falando daquilo que a gente entende, da nossa luta, da nossa dor, do nosso sofrimento. É a nossa linguagem. Espíritos superiores, espíritos puros, falam de um patamar que nós ainda não temos como vislumbrar. Então, é esse legado que nesta noite estamos convidando a todos. E a Casa Espírita é um setor abençoado que abre as portas para que nós possamos, através do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, fazer progressivamente o estudo das obras fundamentais da doutrina espírita. Por quê? Este é o motivo principal da existência, e deve ser, da Casa Espírita, em função da própria orientação de Allan Kardec, contida na introdução do Livro dos Espíritos. Todo crítico sincero, primeiro, trata de conhecer o que é alvo da sua crítica. Porque se ele fizer a crítica de algo que não conhece, ele dá exemplo de frivolidade. Então, a necessidade de nós avaliarmos a doutrina passa pela necessidade de estudá-la, de conhecê-la. Aí depois fazemos o nosso juízo. E a Casa Espírita, então, é esse laboratório que abre as portas para que tenhamos essa oportunidade abençoada de ter uma intimidade maior no estudo da doutrina espírita. Com aqueles companheiros que caminham um pouco mais à frente no conhecimento, na experiência da causa espírita, para, de uma certa forma, coordenar esse nosso aprendizado. Mas vejamos, Allan Kardec vai mais longe. Quando nós vemos lá da Sociedade Espírita, no Livro dos Médiuns, ele nos diz: é preferível que nós tenhamos 10 grupos com 30 pessoas do que uma instituição com 300 pessoas. Dá para nós refletir um pouco nisso. É preferível que nós tenhamos 10 grupos de 20 ou 30 pessoas do que uma só instituição com 200 ou 300 pessoas. E ele justifica. Porque esses 10 grupos, todas as pessoas serão ativas. Qualquer proposta de trabalho, as 10 irão participar do trabalho. Vão lançar a mão da charrua. Se conhecem intimidade. São solidárias mais intimamente do que um grupo de 300 pessoas. No grupo de 300 pessoas, assim, umas 10 pessoas estarão ali à frente sobrecarregadas, enquanto a grande maioria tenderá a ser simpatizantes. Damos a oportunidade dela ser simpática, porque não há nenhum compromisso em vir à Casa Espírita. O compromisso passa a existir no momento que nós assumamos o compromisso. Mas enquanto não assumir, somos livres pensadores. Então, você diz, mas olha, a casa tem 300 pessoas. Ótimo, excelente. Mas quantas estão no trabalho? Estatisticamente, vamos ver que no grupo, no trabalho, é bem menor. Mas o objetivo da doutrina espírita é que todas as pessoas que vão sendo realmente instruídas na causa espírita, ao fazer a sua transformação, torna-se solidária, independente dessa estruturação, ela vai agir na sociedade, sendo um novo homem. O Evangelho corrobora o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos corrobora o Evangelho. Então, na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, a terceira parte, tem liberdade de consciência. Allan Kardec pergunta aos espíritos, dentre tantas doutrinas que existem na atualidade, qual é que tem o direito de se apresentar como sendo a única detentora exclusiva da verdade? Uma pergunta meio ousada, né? Seria de esperar que os espíritos dissessem, é a doutrina espírita. Por quê? Quem é que nos traz a doutrina espírita? O Espírito de verdade. Mas eles nos conhecem intimamente. Qual é a característica do ser humano? A história demonstra. Se dissesse a doutrina espírita, estariam estimulando novamente um movimento sectarista. Nós somos melhores do que os outros. O Espírito de verdade está dizendo isto. Eles disseram isso por tabela, vamos dizer assim. Não diretamente, mas está implícito isso. Como? É aquela que maior número de homens de bem fizer e menos hipócritas. Porque se a doutrina não transformar o homem, ela é inócua, é ineficiente. Se ela tem valor, ela toca o íntimo da criatura, leva a ter uma nova visão,
consequentemente, para poder aurir esses benefícios dessa nova visão, ela tem que se modificar. Porque ela vai tendo consciência que enquanto não modificar, ela está sapateando, marcando um passo. Na dor, no sofrimento, nas aflições. Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós lembramos a expressão de Jesus, quando reuniu os seus discípulos, a partir de Simão Pedro. Pedro, tu és a pedra sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Jesus não construiu nenhuma igreja de alvenaria. Ele usa toda a linguagem simbólica. Cada alma humana é uma pedra. Então a igreja cristã, segundo a ótica, segundo o ensinamento de Jesus, é constituída de pedras humanas, ou de almas humanas. Essa associação existe. Então, quando a igreja está reunida, é quando esses integrantes da igreja estão presentes. Essa visão passando para o movimento espírita. Tem o atavismo social de séculos, séculos e mais séculos. Nós temos a origem de várias outras denominações religiosas, onde acostumamos, isso ficou entranhado em nós, do representante religioso, seja o pastor, seja o padre, aquele representante que se dedica exclusivamente para conduzir o seu rebanho. Por outro lado, a casa de Deus. O domingo é o dia de venerar a Deus e temos que ir à casa de Deus. Então Deus estava onde? Lá na igreja. Então fora da igreja dava a liberdade da criatura de ser como ela era. Porque fora da casa de Deus, está vendo na sociedade, mas depois eu vou e me penitencio na casa de Deus. Me reequilibro. Então, uma atitude de incoerência. O que acontece com a doutrina espírita? Onde é a casa de Deus? É a casa espírita? É a casa espírita? Também é, sim. Também é, não vamos dizer que não é. Mas é toda a sua obra, incluindo a casa espírita, mas não com exclusividade. Porque enquanto nós tínhamos, com Moisés, a visão antropomórfica de Deus, aquele Deus rigoroso que punia, com depois um desdobramento nas leis mosaicas, em Deuteronômio, em Número, cuidando até da alimentação do seu povo, essa é a visão que Moisés apresenta. Depois nós temos a visão que Jesus veio nos trazer. É a mesma visão de Moisés? Não, passa a ser um pai de infinito amor, de infinita justiça, de infinita misericórdia. E Jesus diz, sendo maus como sois, não dais uma pedra ao filho que te peça um pão, que dirá nosso Pai que é infinito em misericórdia. Então passamos a ver Deus Pai, temos que amá-lo como seu filho. E a doutrina espírita modifica esta visão? Não modifica? Em Moisés ele está personificado. Cabelos brancos, longos, barba branca, com o exemplo de a ancianidade era sinônimo de sabedoria, de conhecimento, então máximo de conhecimento. Quanto maior o cabelo e a barba, mais sabedoria tinha, simbolicamente. Com Jesus, ele está individualizado. Está individualizado. Tanto que fala assim, a casa do nosso Pai. Por quê? É o Pai. Então criou essa figura de uma individualidade. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus e não quem é Deus? E tem diferença nisso? Não mais é individualizado. Não temos capacidade, não temos faculdades para entender a grandeza divina. Não temos. Quando pergunta, ainda não temos faculdade para isso. Mas podemos perceber a existência dele através do seu trabalho, através da sua obra. Tudo que não é obra do homem, está acima da sua capacidade, é uma inteligência superior à sua. E a resposta não é uma definição, é um conceito. Qual é o conceito? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E onde é que está Deus então? Há necessidade que nós nos aquietemos.
que reservemos um tempo durante as horas do dia. E quando nós nos aquietamos, entramos em meditação, daqui a pouco começamos a nos sentir envolvidos por uma energia diferente. Entramos em ressonância com este poder imanente. Conectar-se com Deus. Ele não está fora de nós. Está dentro de nós desde que tenhamos a necessária aquietação da nossa correria, do nosso estresse, abrir um espaço para entrar em sintonia. É o poder do pensamento. Tanto sintonizar as potências negativas quanto as potências superiores. Isso depende do nosso livre arbítrio. Então veja o avanço. A época que Jesus falou de Deus como Pai, o seu povo não estava entendendo. E a mudança levou séculos e séculos e séculos. É óbvio que essa visão que a doutrina espírita está nos trazendo, raras pessoas, poucas pessoas irão assimilar na íntegra este conceito. Mas a doutrina espírita não é exclusivamente para os momentos atuais, é para os momentos atuais e para o futuro. Então, na medida que formos desenvolvendo a nossa capacidade de percepção interior, iremos entender cada vez mais profundamente o que é entrar em sintonia, em ligação com essa potencialidade. Mas mesmo que nós não estamos vendo mais o templo de oração como sendo um lugar sagrado como era no passado, a morada de Deus, é óbvio, nós precisamos da sede de alvenaria para nos abrigar das intempéries. Veja, estamos confortavelmente instalados, abrigados da chuva, do sol. Podemos aqui ter uma tranquilidade para fazer um aprofundamento dos nossos conhecimentos. Precisamos do espaço. Então, há uma distinção entre o que é o centro espírita, a casa espírita, e qual é a sede. A sede são as paredes da alvenaria. E o centro só existe quando nós estamos reunidos. Como são os tijolos espirituais no zelo de Deus. Pedro, tu és a pedra sobre a qual edificarei minha igreja. E isso nós temos assim, uma demonstração através do movimento espírita desses anos todos, em que, por um exemplo, passando lá por Santa Cruz, quando chegamos no Rio de Janeiro, havia uma instituição com a expressão que se dizia, um gato pingado de pessoas lutando por manter a instituição aberta, as portas da sede abertas. E aí ouvimos de um companheiro que dirigia uma outra instituição, podemos dizer assim, com um movimento bem amplo, e diz, olha, mas lá está precisando de mais, poucos trabalhadores, aqui tem muita gente. A expressão que o companheiro usou com muita propriedade. Veja, Allan Kardec, quem diz isso, lá no livro dos médiuns. A instituição espírita é uma sociedade humana. Como toda sociedade, ela nasce, se desenvolve e se desintegra, cumprida a sua função. Como todas as sociedades humanas. Elas não são perenes. Então, baseado na palavra do nosso companheiro, ele dizia, baseado na palavra de Kardec, aqueles espíritos que vieram com a tarefa, cumpriram a tarefa, desencarnaram. O templo continua. Então agora poderá ter uma nova geração que aproveita as estruturas e continue o trabalho. Para que não haja esse ato, as casas que contam com dirigentes, uma visão mais ampla, tem o dinamismo de preparar trabalhadores para que a tarefa não sofra esse ato. Então entra o verdadeiro espírito de liderança, dando a oportunidade que outras pessoas participem da tarefa. E então nós vamos vendo as gerações se substituindo naturalmente, sem períodos de espaços. Estivemos numa instituição em Cachoeiro do Itapemirim, quando ela completava 100 anos, uma casa centenária. Já vão alguns anos disso. E tivemos ali o depoimento, a casa estava numa fase assim, realmente de crescimento, desenvolvimento em forma dos trabalhadores. Mas durante talvez uns 20 anos, as portas desta sede, ou da instituição, se puder usar a expressão assim, não se fecharam, porque a zeladora, nos dias previstos da reunião, ela abria a instituição para o arejamento, fazia toda a limpeza, tirando a poeira, higienizando o espaço,
Terminado isto, ela sentava-se à mesa, lia uma página do Evangelho, fazia uma prece, fechava a sede e ia embora. Em torno de 20 anos, essa criatura fez esse trabalho. Manteve a sede pronta. Depois de 20 anos, começaram a chegar nova safra de trabalhadores. E deu continuidade. Agora, é uma cidade onde todos os jovens saem para outras cidades maiores para estudar, porque ali não reunia as condições. E a renovação se faz de elementos jovens. Agora, esses elementos jovens, depois de se formar, começaram a retornar. E aí o sentido de gratidão de encontrar o Centro Espírita Páscoa de Jesus de Portas Abertas, aí então começou uma nova etapa do movimento. Enquanto esta casa está completando 92 anos de fundação, em nome da Rádio Rio de Janeiro, do qual nós pertencemos ao Conselho Curador, em nome do Lar de Teresa, que estamos na direção da casa, em nome do Movimento Espírita pelo 5º Conselho Espírita de Unificação, trazemos as nossas congratulações a todos que integram esta casa, pela perseverança no trabalho, mantendo as portas abertas e oferecendo o que a doutrina tem de melhor à comunidade, dando sua cota de esforço, a sua cota de sacrifício, garantindo que possa haver essa renovação de geração sem hiatos. E nós encontramos uma advertência seríssima do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nesse livro, Drama da Obsessão. Ele chama a nossa atenção em que existem instituições que o trabalho se desenvolve e outros que o trabalho fica assim, em uma tarefa bastante reduzida. E aí, mas por que razão? Por que motivo? E ele então, nesse livro, praticamente lá no final, na nova edição traz, na conclusão, é o capítulo 3 da conclusão. Esse antigo não está estruturado desta forma. Mas então a pessoa vai ter paciência de chegar quase no final do livro, vai encontrar essa narrativa do Dr. Bezerra. Que a casa espírita, para que ela possa realmente realizar trabalhos de profundidade, tanto no campo material, nós os encarnados, quanto do desencarnado, necessita ter o mínimo de seriedade. E então ele vai e diz o que ele quer dizer com isso. Em termos, o nível de conversação, não se pode alimentar maledicência. E aí vai dizendo o que de negativo existe na sociedade. Mas que ao transitar aquela porta, nós devemos que abrir o nosso coração e colocar para fora o que exista de melhor. Para que, então, nos tornemos também beneficiados do que o trabalho que o plano espiritual encontra apoio para realizar. Então, eles dizem, só essas instituições são inscritas no espaço como casas espíritas, onde se possa realizar trabalhos de profundidade. Enquanto as outras, onde o procedimento que é comum na sociedade, também é repetido aqui, o alarido, aplauso, maledicência, conversas fúteis e tudo mais, não cria a possibilidade da ambientação, de criar a psicosfera favorável para a implantação de um trabalho de profundidade. E eles, no mundo espiritual, olham e passam a considerar como espíritas em horas de lazer. Depende de quem para que o trabalho desenvolva. Dos espíritos, mas primariamente de nós, da nossa seriedade, de oferecer o melhor material para que eles encontrem o apoio e aí desenvolva. Então aí os espíritos estão interessados na perenidade da instituição, pela importância dela na realização dos trabalhos que ali se realizam. Mas enquanto a pessoa não se liberta, ou principalmente os dirigentes, e depois vem os integrantes da casa, e fazem exatamente do grupo que está reunido como se fosse um clube, eles olham espíritas de horas de lazer. Pode continuar como espírita de lazer, pelo tempo que quiserem, mas o trabalho não se desenvolve, não encontra o respaldo. Então, o importante de nós lembrarmos nesses 92 anos, não são só, como se fosse pouca coisa, 92 anos. Mas, quando se fala assim 92 anos, é o tempo que passou. A gente olha assim, o cabelo encanecido, né? Algo que transcorreu, que ficou no passado. Mas o que é relevante
é a folha de realização nesses 92 anos. Quantas almas encontraram a libertação, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, em função do trabalho, da dedicação de todos os integrantes da casa. É isso que é importante quando nós falamos do nosso dever de gratidão, desses que foram os vanguardeiros, desses que enfrentaram as dificuldades, que enfrentaram as oposições, para colocar todo esse movimento na expressão que se encontra hoje. Não que houvesse essa necessidade de aplauso, não é esse sentido. O reconhecimento é importante porque outras pessoas que não têm a notícia, através dessa exposição, chegam até elas. Todos têm que ter acesso. Então, com essa facilidade da mídia hoje, que contamos de uma forma democrática com a internet, que de uma forma realmente abençoada, dá um acesso a toda e qualquer pessoa, todo tipo de informação. Mas ela vai usar o livre-arbítrio para selecionar e sintonizar o que ela quiser. Então, que possamos, no sentimento de gratidão, agradecer a Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, o mestre e amigo incondicional de todas as horas. Não podemos deixar de agradecer ao nosso codificador, porque quando a gente abre obras póstumas, vamos encontrar ali na mensagem do Espírito de Verdade. Qual foi a missão de Allan Kardec? Alguém me ajuda para finalizar? Qual foi a missão de Allan Kardec? Qual foi? Codificar a doutrina espírita. Obrigado pela resposta. Pelo menos algumas pessoas estão ali timidamente assim respondendo. Mas é o codificador da doutrina espírita. Isso todo espírita sabe. Mas o Espírito de Verdade não disse isso a ele. Pensas que para realizar a tua missão bastaria escrever um livro, 2 livros, 10 livros e ficar no conforto do seu lar? Isso seria muito simples, muito fácil. Porque ela é educadora, era pedagogo, tinha dezenas de livros já impressos, lançados. Pois a tua missão é prende escolhas de dificuldades. Porque ela consiste em transformar o mundo inteiro. Eu olhei aquilo e falei, como é que é possível um ser, uma alma, transformar o mundo inteiro? Se nem Jesus transformou o mundo inteiro, o mundo está aí como está. A realeza de Jesus não se implantou na terra. Não vivemos a fraternidade generalizada. Nós estamos vendo a iniquidade. Porque isso depende do livre-arbítrio da criatura. Mas se ela entender, se ela compreender, ela é mobilizada por mudar, por se transformar. E a missão de Kardec é essa, de levar o conhecimento a nível de entendimento individual. E nós somos conclamados a contribuir nessa mudança. Não só divulgando, mas também dando os exemplos na sociedade. É assim que Jesus nos diz. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele perguntou a Pedro 3 vezes. Que resposta nós teríamos para dar a ele? Sim, mestre, nós te amamos. A resposta que nós temos que dar, é óbvio. Porque se nós não amarmos Jesus, a vinda dele à face da terra foi inútil. Mas é óbvio que cada um de nós ainda amamos a Jesus na nossa ótica, trazendo Jesus à nossa vivência, apequenando-o, quando a dinâmica deve ser o oposto. Ele diz, aquele que me ama, segue os meus ensinamentos. Então, eu estou me esforçando por seguir os ensinamentos de Jesus? Não, não estou. Então, eu não amo Jesus. Não, eu estou. Eu não consigo viver na íntegra, mas eu estou me esforçando. Então, eu estou dando testemunho a mim próprio e à sociedade de que eu amo Jesus. Eu tenho a limitação, tenho a dificuldade, sou pequeno. Tenho realmente condições assim que me impedem. Mas dentro da minha autonomia, da minha capacidade, eu procuro me esforçar. Então, eu estou dando a prova de que amo. E quando nós respondemos assim, sim, mestre, nós te amamos.
O que ele respondeu para Pedro? Então, apacente as minhas ovelhas. O trabalhador do Cristo não pode ser neutro. Ele tem que ser dinâmico. Naquilo que ele foi beneficiado, ele sentiu o dever de beneficiar outra pessoa. E esse é o tal do multiplicador. É desta forma que Allan Kardec continua ativo para a transformação do mundo inteiro. Não existe outra alternativa. Não existe outra alternativa. Ele, o mestre dos mestres, nos diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. É o caminho, não é um dos caminhos, é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas Ele, como nos ama, nos diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que nos envolve nesse instante, continue em nossos corações e nos acompanhe de volta aos nossos destinos.